Então, dando continuidade ao episódio sobre hipersexualidade ou impulso sexual excessivo, hoje eu vou falar sobre os critérios diagnósticos realmente que vão levar o profissional a falar: ah, essa pessoa tem um transtorno ou não. Uma coisa interessante, eu tenho todos esses sintomas, tal, mas o que um médico, por exemplo, um psiquiatra ou um terapeuta pode utilizar para realmente, olha, vamos tratar como sendo um transtorno ou não? Ah, você só tem um excesso sexual, isso daqui a gente fica atento, mas não é um transtorno, não precisa tratar como isso. A gente costuma utilizar como os critérios diagnósticos para isso os critérios de Goodman, que é o do Evil Goodman, que estuda bastante sobre dependência sexual. Quem utiliza inclusive esses critérios é o Instituto de Psiquiatria aqui do Hospital das Clínicas da USP. Eles têm um ambulatório de impulsos, eu vou comentar sobre isso no final do vídeo, no final desse episódio. Então, eles têm esses critérios aí que eles costumam ser mais operacionais, então eles utilizam isso na prática clínica deles. E o que você precisa para se enquadrar nesse transtorno ou no impulso sexual excessivo? Você precisa ter 3 ou mais desses critérios, são 7 no total que eu vou falar aqui agora, por pelo menos 12 meses. O DSM-4, né, que caracterizava o transtorno, ele considerava 6 meses com alguns outros critérios. Mas hoje o que é mais aceito é o pelo Goodman, que é 12 meses, e esses critérios que eu vou falar agora. O primeiro critério, então, que a gente vai ficar atento é o desenvolvimento da tolerância. O que seria isso? É aquela pessoa que vai precisar cada vez mais de práticas sexuais ou experiências sexuais mais intensas e cada vez mais frequentes para tentar satisfazer o mesmo desejo inicial. Então, aquilo que eu falei, antes eu só fim de semana que eu tinha uma relação sexual, ou uma vez por semana, agora eu tenho todos os dias. Ou antes eu tinha uma vez por dia, agora eu tenho 2 vezes por dia. Antes eu tinha uma masturbação a cada 2 dias, agora eu tenho 2 por dia. Então, assim, um alerta ao desenvolvimento da tolerância. Você precisa de mais intensidade e maior frequência para ter o mesmo prazer. O segundo critério seria o quê? Seria a busca mal sucedida pelo controle desse comportamento. Então, é assim, estou estudando em casa, no meu computador, né, gente, ou home office, trabalhando, e não quero saber de pornografia agora, mas de repente bate um desejo incontrolável, surge um desejo, eu não consigo parar de pensar em sexo, eu tenho que ficar com uma aba da empresa do trabalho e uma aba de um site pornográfico, por exemplo. Ou estou estudando, mas ao mesmo tempo estou vendo coisas pornográficas. Bom, isso é um sinal. Então é assim. E aí você não consegue controlar. E você fica pensando naquilo, eu tô pensando no sexo e tal. Aí de repente você fecha o negócio do trabalho, do estudo e vai se masturbar. Ou vai ligar para alguém, um contatinho, e vai ter uma relação sexual. Isso é importante, você já não está conseguindo controlar. Por quê? Naquele momento você não queria ter relação sexual, você não está num momento de relaxamento, de prazer, você está num momento de trabalho, de estudo, ou você queria estar com a sua família, ou você ia ver alguém agora, mas de repente surgiu essa vontade louca e eu preciso, antes de ir para minha casa, ou antes do trabalho, se masturbar, ou ver alguém. Isso é um parâmetro importante. Terceiro critério, mais tempo e energia gastos para a concretização da realização sexual, do comportamento sexual. Então você fica cada vez mais tempo vendo pornografia, cada vez mais tempo vendo imagens na internet, ou você fica cada vez mais tempo, sei lá, no local público, ou passei mais vezes lá. Então o sexo já está consumindo mais tempo da sua vida. Antes você não fazia isso. Antes era menos frequente, agora é muito mais frequente, muito tempo você está gastando com aquilo. Gente, sexo é gasto de energia, então se você gasta muita energia se masturbando ou fazendo qualquer outra coisa, você consequentemente, o corpo ele tem mecanismo de autorregulação. A energia para o corpo é crucial, então ele faz tudo para economizar energia. Então, se você se masturba muito, se você gasta muita energia com isso, consequentemente você não vai ter energia para outras coisas. É o que acontece com lutadores, por exemplo. Eles ficam algum tempo sem se masturbar, sem ter relação sexual, para criar aquela vitalidade, para chegar na hora da luta e estar aquele vigor físico, aquela vitalidade, aquele excesso de dopamina e testosterona atinindo, porque eles vão precisar daquilo. Aí depois eles se masturbam, porque vai consumir a energia dele. Então é um parâmetro importante aqui. Então você agora está gastando mais tempo e energia para concretizar o ato sexual. Quarto critério, sintomas de abstinência ao tentar diminuir ou não ter o comportamento sexual. O que seria isso? Seria, nossa, sabe quando você fica um tempo sem ter uma relação sexual? Você não sente aquela, nossa, hoje eu tô precisando, tô subindo pelas paredes? Só que aqui não, vai ser uma coisa muito mais intensa, você realmente não vai conseguir fazer nada. Um parâmetro importante aqui, o que poderia ser um sinal de abstinência? Às vezes a pessoa está se masturbando em casa ou está vendo muita pornografia em casa porque ela não está tendo uma relação sexual física, concretizando aquilo fisicamente com tudo que é saudável no sexo, desde a carícia, o toque, aquela excitação envolvendo várias partes do corpo, envolvendo várias áreas cerebrais. Não, quando você está se masturbando é uma coisa muito focal, é uma coisa muito sexo primitiva, testosterona, dopamina
ejaculou, teve orgasmo. Então, assim, às vezes você está se masturbando muito ou tendo muitos pensamentos eróticos porque você não está tendo uma relação sexual, você não está satisfazendo corretamente, saudável, de uma forma saudável aquele desejo. Então, isso é um parâmetro importante. Quinto critério seria muito tempo e energia gastos na preparação do ato sexual. Então, por exemplo, seria a pessoa que fica planejando muito sexo, tudo tem que estar relacionado a sexo. Ah, eu só vou em tal lugar, fico planejando, eu vou em tal barzinho tal dia porque tem que ter aquela pessoa que eu quero ter, sair de lá, quero ter um encontro com ela. Ou eu vou para um lugar, para um parque, programando para isso, mas na verdade eu tô querendo encontrar alguém lá e ter um sexo meio proibido, um local meio público, escondido. Aquilo ali então já tá te dominando, então é um parâmetro importante, seria o quinto critério. O sexto critério, o que seria? Seria a interferência do sexo nas atividades cotidianas de um modo geral. Gente, a nossa vida tem várias dimensões, tem trabalho, tem lazer, tem família, tem amigos, tem relacionamentos, tem serviços da comunidade, tem várias coisas, o sexo é só uma dimensão, então a partir do momento que o sexo tem uma dimensão maior, então, por exemplo, você já não sai mais com os amigos, você já não consegue ir pra uma balada com os amigos, tá indo cada vez mais, é que agora não tem balada, né, por causa da pandemia, mas assim, você já não consegue sair mais porque toda noite você tem um encontro sexual, você já não vai, vamos lá, com os amigos bater um papo, não, hoje eu não posso. Por quê? Porque você tem um encontro, ou você quer sair, você não aguenta mais ficar uma noite sem sexo, sem concretizar o ato sexual. Mas não é porque você tá, hoje surgiu o desejo. Não, você já tá planejando aquilo. Pensa bem. Você já até fala pra pessoa, eu não vou sair porque eu acho que eu vou ter sexo essa noite. Percebe que não é uma coisa que tá vindo naturalmente. É o seu cérebro dando conta, um sistema de modulação ali. Olha, você não vai sair amanhã, é o cérebro dando ordem pra você, porque você vai ter que realizar esse ato sexual. Não importa se ele traga a culpa, se ele traga o prazer, mas você vai ter que realizar. O sétimo critério, então, é a continuação desse comportamento sexual não saudável para você, no caso, apesar das consequências negativas. Então, você já está tendo várias consequências ruins na sua vida, você já não consegue estudar, trabalhar, ter riscos financeiros, mas você continua com esse comportamento, você não consegue parar. É aí que entra um insight, você precisa procurar ajuda, porque senão as condições de acabar desfavoráveis são muito maiores do que acabar de uma forma saudável. Então, procure ajuda. Então, assim, esses são os critérios de Goodman, 7 critérios, tá bom? Você precisa ter pelo menos 3 ou mais, né? 3 ou mais, no caso, durante 12 meses, tá bom? Que nem eu falei, geralmente as pessoas demoram até 7 anos para procurar ajuda, ver que aquilo realmente tem um problema. Então, aí 7 anos ela procurou ajuda, aí depois disso que ela vai analisar tudo que aconteceu na vida dela. Geralmente, às vezes pode ser tarde, né? Porque isso realmente pode destruir. E aí, gente, estão gostando? Espero que sim, hein? Deu muito trabalho fazer esse conteúdo, pesquisei bastante. Foi legal, aprendi bastante também, porque eu tenho umas vivências, uns traumas sexuais importantes na minha vida. Eu também tô lidando com isso, tô fazendo terapia, fazendo um desabafo aqui, tá? E tá me ajudando bastante a terapia cognitivo-comportamental, mais o tratamento com o psiquiatra. Então, assim, tem que procurar ajuda, por isso que eu tô falando pra vocês, porque eu sei como é importante isso, tanto do ponto de vista da saúde, como do ponto de vista de ser paciente, de ter algumas questões, algumas vivências aí que não foram tão legais na minha vida, e eu tô tentando lidar com isso agora. Então é isso, gente, não perca os próximos episódios e até mais.